Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Depois de ressuscitar na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos, enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, hoje nós vimos que muitas pessoas encontraram Jesus, anunciou a ressurreição e as pessoas não acreditavam. Quando Jesus aparece aos discípulos, que também estavam com o coração rígido, duro, Jesus vai repreendê-los, diz São Marcos, pela falta de fé. No entanto, Marcos mostra que para ter fé em Jesus ressuscitado, nós precisamos encontrá-lo pessoalmente. Então, o testemunho é importante, mas o testemunho deve nos conduzir ao encontro pessoal com o Senhor. No final do Evangelho, Jesus dá uma ordem aos discípulos. Essa ordem serve para toda a igreja, para todos nós. É preciso ir e anunciar o Evangelho a toda a criatura. Irmãos e irmãs, para anunciar a palavra, em primeiro lugar, eu preciso meditar, ler, contemplar a palavra diariamente. É um gesto para fazer todos os dias. Precisamos ler a palavra de Deus para cumprir o que Jesus está pedindo a nós. E a palavra de Deus não é um livro que eu leio com pressa. É preciso ler com tempo e atenção. Assim, nós vamos para o segundo ponto do anúncio da palavra. Nós precisamos nos preparar. Quando o Papa Francisco pede a igreja em saída, a igreja em missão, a igreja evangelizadora, essa saída para evangelizar precisa ser uma saída de quem se preparou com a Escritura. A palavra precisa estar no meu coração para que ela saia pelos meus lábios como semente que vai produzir bons frutos em meio ao mundo. O terceiro ponto é o testemunho de quem acredita em Deus, de quem experimentou a presença pessoal de Deus. O quarto ponto é formar a comunidade, formá-los para viver de modo espiritual que agrada a Deus, mas também formá-los para que as mãos daqueles que acreditam em Jesus possam exercer a caridade, possa partilhar o pão com os pobres. A nossa igreja, a nossa fé, tem também esse compromisso social. Da fé, do anúncio, eu preciso também oferecer o pão. Jesus ensina os discípulos a cuidar dos pobres. Vamos pedir que a presença do ressuscitado na nossa igreja possa fazer da nossa comunidade uma comunidade que reza, que se reúne diante de Jesus Eucaristia no altar do Senhor, mas uma comunidade capaz de partilhar o que tem com o próximo. O Senhor esteja convosco.
Desça sobre vós a bênção de Deus e permaneça para sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.